Convido você a se assentar, e mesmo assentado, abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35, narra um acontecimento que aconteceu, é ótimo, né? Um acontecimento que tem aí tempo na história, logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Algumas mulheres encontram ele no jardim, né? Encontram ele perto do túmulo, ouvem a sua voz. Algumas narrativas vão dizer que anjos falaram com essas mulheres e disseram: esse que vocês estão procurando aqui no túmulo, já não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas narram então terem visto o Senhor, e aí alguns discípulos estavam fazendo um caminho, aí eles estavam em grande movimentação, tudo isso ainda estava no ar, o que está acontecendo? Ainda era um grande misto de, e aí, acabou tudo? O Salvador foi embora? Aquele que fez grandes sinais e maravilhas não está mais aqui conosco, então nossa esperança se foi? E ao mesmo tempo aquela narrativa das mulheres em dúvida, sendo colocada ainda em xeque, eles estavam ainda pensando, será que o que elas falaram é de fato realidade? E a gente se depara justamente aí com esse trecho que nós vamos ler agora, de Lucas 24, a partir do versículo 13 até o versículo 35, e diz assim: no mesmo dia que as mulheres encontraram Jesus no túmulo, ressurreto, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Olha que interessante esse acontecimento que a gente vê narrado aqui. Esses homens estavam em Jerusalém, andam 10 quilômetros, e acredite ou não, essa informação ela é interessante para nós, até Emaús, uma aldeia. Mas no caminho, nesse trecho de 10 quilômetros, e imagine você que eles não estavam fazendo uma corrida, eles não estavam fazendo uma prática esportiva, eles estavam fazendo um trajeto, um percurso de deslocamento ali. Estavam se transportando de um lugar para o outro. Então não era um ritmo acelerado. 10 quilômetros deve dar uma boa caminhada, né? Eu aqui no auge do meu desempenho físico, imagino que demore aí 1 hora e pouquinho no mínimo, né? Caminhando aceleradinho, né? 1 hora e pouco aí.
Mas eles, imagina então que eles tinham um bom tempo. E eles estavam ali, parece que conversando. Parece não, o texto fala para a gente que eles estavam conversando, e talvez uma conversa agitada, incomodada, como eu disse, eles estavam com tudo aquilo na cabeça. As mulheres narraram que Jesus não estava no túmulo, os anjos apareceram, tiveram uma visão, e agora o que está acontecendo? E tudo isso que a gente passou, poxa, 3 dias, acabamos de ver o Senhor crucificado, tudo isso é uma cena forte de perceber. Um amigo nosso, alguém que andava do nosso lado, morreu diante dos nossos olhos, crucificado. Alguém que a gente tinha esperança que fosse redimir Israel, que era o grande Salvador, o Messias, o Cristo, e de repente a gente está aqui, caminhando de Jerusalém para Emaús, fazendo um trajeto, falando sobre isso, e parece que sozinhos, parece que a gente não tem mais essa esperança do Redentor que tinha vindo. E aí, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo aparece. Jesus começa a caminhar com eles. Eu acho interessante que o texto fala que parece que os olhos deles não conseguiam entender quem era Jesus. Tinha alguma coisa que não permitia com que eles entendessem que Jesus estava com eles. Eu quero lembrar que a gente está falando aqui não de pessoas da cidade que estavam comentando. O texto fala que eles eram discípulos de Jesus. Ou seja, pessoas que tinham caminhado. E é curioso porque não é nem dos famosos, né? Cleopas, onde mais você vê na Bíblia falar de Cleopas? Né, já aí um bom nome para quem quer ter filho, pode chamar de Cleopas. Mas quem era Cleopas? Ele aparece aqui, mas um discípulo, chamado de discípulo, alguém que seguia Jesus. Então, se você conhece alguém, caminha com essa pessoa, a não ser que ela faça uma baita uma harmonização facial, não é verdade? Como que você não vai reconhecer ela? Como que você vai olhar ela no rosto, ouvir a voz, andar do lado dela, conversar com ela? Vamos supor que dos 10 eles tinham andado 5 quilômetros. E andaram os outros 5 com Jesus. Não reconheceram? Porque o texto fala que Jesus explicou, começando da lei e dos profetas, ele foi explicando todas as escrituras. Eu acho que precisava de uns 9,5 quilômetros, mais ou menos, né? Para ir contando todas essas coisas. E você não reconhecer quem é a pessoa que você andava e seguia, quem era aquele homem? Os olhos estavam fechados, trancados para perceber isso. Então Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão aí tão agitados? O que vocês estão conversando? Aí ele fala: só você que não sabe o assunto do momento. Está sendo comentado por todo mundo. Você está vindo de Jerusalém, igual a gente, e não sabe o que aconteceu lá, porque mesmo que fazem 3 dias, é só o que se fala em Jerusalém. A crucificação do rei dos judeus, como Jesus tinha sido colocado. E Jesus, é óbvio que Jesus sabia, né? É claro que Jesus sabia, não temos dúvida disso, era com ele que tinha acontecido todas essas coisas. Mas ele faz uma provocação a esses homens e ele chama a atenção deles. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus lembra eles que não é falta de conhecimento, não. Eles sabem. Eles conhecem a lei e os profetas, eles conhecem o que as Escrituras dizem, todas as promessas que tinham sido feitas em todo o Antigo Testamento a respeito do Messias, do Cristo que viria e teria que padecer e ressuscitar, para que os seus fossem salvos. Mas eles ainda não tinham entendido. Eles não tinham assimilado, mesmo andando do lado de Jesus, dia após dia, comendo com Jesus, porque eles reconhecem Jesus no partir do pão, então eles comiam com Jesus. Mesmo tendo ouvido os ensinos da própria boca do Filho de Deus, eles não tinham entendido ainda quem era aquele que andava ao lado deles. E Jesus então começa a ensinar eles, por Moisés, todos os profetas, explicava tudo o que eles já sabiam, mas agora com uma clareza diferente que só Jesus tem. Ele ministrou o coração dos discípulos de uma forma que eles pudessem compreender e não só saber, mas apreender, internalizar. Ele explica aquilo que a Escritura diz a respeito dele mesmo, o Cristo, o Salvador. E aí acontece uma coisa interessante aqui. Eles estão chegando perto da aldeia e o que Jesus faz? Faz menção de passar adiante. Vocês acham que o plano de Jesus era ir com eles? Ou ele queria ir adiante? E aí, por causa do constrangimento, ficou com vergonha, Jesus não sabia dizer não e foi junto com os discípulos. Será que Jesus estava em dúvida da agenda dele? Ele estava confuso porque ele tinha acabado de ressuscitar? Puxa, não sabia como é que era ressuscitar. Estou um pouco confuso, não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Quem me chamar, eu vou seguindo. Jesus não estava confuso.
Assim como ele não estava confuso quando ele pergunta o que vocês estão discutindo, ele não está confuso aqui quando ele faz menção de ir, mas na verdade é como se ele estivesse testando os discípulos. Vocês já sabiam antes, vocês conviveram comigo antes, agora vocês estão provando da realidade daquilo que eu ensinei. E eu expliquei para vocês de novo aquilo que eu ensinei, porque vocês ainda não tinham entendido os profetas anunciando o Salvador. E eu expliquei para vocês de novo, andei com vocês esses 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús, para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando. Vamos ver se vocês conseguem perceber quem sou eu de fato. Vocês vão me deixar ir? Vocês vão me levar com vocês? O que vocês querem? E é como uma encruzilhada mesmo, como uma divisão de caminhos. A gente vai com ele ou a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mesmo tendo plena consciência de toda a verdade? E eles falam, não, Jesus, vem com a gente. Vem com a gente. Embora eles não soubessem que era Jesus, né, eles falam para aquele homem, que para eles ainda era uma incógnita, um anônimo, vem com a gente. A gente está indo aqui na casa de uns amigos, vamos ali comer alguma coisa junto. E Jesus vai com eles. E eles reconhecem Jesus aonde? Na comunhão, no partir do pão, no partilhar da mesa, num momento de intimidade, num momento que era reservado àqueles que eram próximos. E aí, de repente, Jesus, que era o convidado, parece se tornar o anfitrião da festa, não é verdade? Porque quem parte o pão é o próprio Jesus. O convidado parte o pão. O convidado comanda a mesa. E eles reconhecem que aquele é Jesus. E no momento que eles percebem quem é Jesus, porque Jesus então vê que a verdade foi plantada no coração deles, ou melhor, eles percebem que a verdade foi plantada no coração deles, porque Jesus já sabia, Jesus desaparece, some. Algo extraordinário acontece ali. Mas algo extraordinário já tinha acontecido no caminho de Emaús. O coração deles queimou. E eu creio aqui que não é uma expressão simplesmente de o coração bateu mais forte, mas uma sensação de calor. E não é a única vez que a gente vê narrado na Bíblia, ou mesmo na história do cristianismo, pessoas que provaram da profunda presença do Senhor e sentiram o seu coração de fato queimar, arder pela presença de Deus. O Senhor se manifesta de maneira extraordinária e o coração arde pela presença de Deus. Arde pela presença do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no meio deles. A verdade é que quando a gente conhece, entende e prova do Senhor, nada fecha os nossos olhos para perceber a presença de Jesus no nosso meio. Mas a gente anseia cada vez mais, como uma terra seca, para que Ele se manifeste. E o nosso coração sempre arda pela presença dEle, pelo desejo de estar com Cristo. E quando a gente tem encruzilhadas que a gente precisa fazer decisões e que a gente tem a oportunidade de dizer, eu vou por aqui, não é bem o que Jesus queria, mas é o que eu estou com vontade, a gente fala, não, Jesus, não vai, vem perto de mim, vai comigo, eu quero provar da intimidade com o Senhor, eu quero partir o pão das suas mãos. E para mim aqui, partir o pão me remete a justamente o momento da ceia, que eles tiveram imediatamente antes a morte de Jesus, né, ele ser entregue, julgado e morto. E o partir do pão, como a gente faz ainda até hoje na celebração da ceia, o pão nos lembra do corpo de Cristo. E a palavra fala para nós que o corpo de Cristo agora somos nós, eu e você, o corpo de Cristo. Partir o pão é celebrar o corpo. Nós encontramos e provamos da presença de Jesus na comunhão, no partir do pão, no partilhar do pão, que o texto fala, né? Não só no partir, mas no partilhar do pão. Ou seja, no provar da comunhão do corpo de Cristo, mas no provar da intimidade ao ser alimentado por Jesus. Jesus não se nega a ministrar o nosso coração constantemente. Se a gente recorre às Escrituras, Ele está ao nosso lado, dentro de nós, melhor dizendo, pelo seu Santo Espírito, clareando, explicando as Escrituras para nós e nos lembrando das verdades que ela contém. Ele está pronto a se manifestar de maneira extraordinária para que o nosso coração queime, para que a gente possa ver a presença dEle, ou melhor, sentir, provar da presença dEle de maneira extraordinária. Ele está pronto a nos seguir, e mesmo que os nossos olhos não o vejam mais, mesmo que a gente não tenha a oportunidade de vê-lo fisicamente, visivelmente, mesmo quando Ele desaparece, Ele não tinha abandonado os discípulos. Os discípulos agora estavam conscientes, Cleopas e o seu companheiro estavam conscientes da presença de Cristo com eles, independente da visibilidade da presença de Cristo. Ele tinha morrido, ressuscitado e não estava mais fisicamente preso ali com eles,
Tanto que ele sumia, desaparecia de maneira extraordinária. Mas ainda assim, o ardor do coração não ia embora. Porque ainda que a gente não possa palpar Jesus, a presença dele é real conosco. E ele nos alimenta, ele parte o pão com a gente. Essa manhã ele está partindo o pão com a gente aqui. Jesus está ministrando o nosso coração por essa palavra. E o banquete é longo, porque ainda tem escola bíblica. Ele vai servir outros tipos de pães ainda, para a gente provar. Ele continua ministrando e a gente pode sentir um ardor no coração. Para que isso não se torne mecânico, para que a gente não venha domingo após domingo só porque a gente está muito bem acostumado, mas para que a gente possa realmente caminhar com Jesus e trilhar o caminho de Jerusalém a Emaús. Eu quero voltar na informação que eu dei no começo, e que eles andaram de Jerusalém a Emaús, qual é a distância? 10 quilômetros. O que o texto fala que eles fazem na mesma hora? Já observou? Voltam para Jerusalém na mesma hora. 20 quilômetros num dia só, para compartilhar da presença extraordinária de Jesus. Eles provaram de algo tão especial e tão profundo, que eles falaram, a gente não pode ficar aqui não, a gente tem que voltar. Nem pensaram duas vezes se eram mais 10 quilômetros. E eles somam pelo menos no dia 20 quilômetros de caminhada. É o impacto que Jesus faz quando a gente prova da presença de Jesus. Não tem nada que é grandioso demais, não tem esforço que é dolorido demais, não tem nada que seja caro demais para nós do que a presença preciosa de Jesus na nossa vida. Provar de Cristo, um sinal claro de quem prova de Cristo, é o desejo desesperado, ansioso de compartilhar de Cristo também. Se a gente não tem esse desejo de compartilhar de Cristo, de na mesma hora largar todas as coisas e ir em direção àqueles que precisam ouvir da presença de Cristo, Jesus está vivo, ressurreto, Ele não morreu, a esperança não acabou, mas Jesus é Deus, é o Cristo, é o Messias, Ele é aquele que redimiria Israel e de fato redimiu. Então, nós precisamos nos mover, correr. O nosso trabalho não é precioso demais, as nossas pernas não são preciosas demais para ficarem cansadas fazendo isso. O nosso dinheiro, o nosso tempo, as nossas habilidades, nada disso é precioso demais. O nosso status, o nosso reconhecimento, os elogios, nada disso nos importa, porque o que mais importa é que nós provamos de Jesus. E o nosso coração queimava enquanto Ele falava conosco. A gente precisa partilhar isso. Que nós possamos provar desse desejo pelo Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para enxergar o Senhor na caminhada. Que o nosso coração seja convicto, a partir daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração pela sua palavra, a seguir sempre com Jesus por perto, sempre dizendo, Senhor, vem comigo, por favor, sem o Senhor eu não posso seguir adiante. E que a gente possa provar do pão que Jesus parte conosco, aproveitando quando o Senhor nos dá a oportunidade de partilhar do corpo e partilhar do alimento que Jesus nos dá pela sua palavra. Mas que o nosso coração seja movido de tal forma que os nossos lábios nunca se fechem e nada seja precioso demais para nós, para além da preciosidade do Evangelho e de compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. Amém? Quero orar com você, para a gente encerrar esse tempo de devocional diante dessa palavra, pedindo que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos abençoe também no tempo de escola bíblica. Pai querido, obrigado por esse tempo que o Senhor separou, essa palavra que fala conosco, essa lição dos discípulos a caminho de Emaús e essa lição que o próprio Cristo nos ensina pela sua presença maravilhosa. O Senhor é tão intencional, o Senhor faz perguntas para nos fazer perceber e reconhecer aquilo que a gente ainda não percebeu. O Senhor faz perguntas que o Senhor sabe a resposta, mas por saber da nossa limitação, toda a paciência o Senhor tem conosco para nos ensinar tudo aquilo que às vezes a gente já ouviu, já sabe, mas esquece, não entende, porque o nosso coração é endurecido e não enxerga o Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que tudo aquilo que a gente tem ouvido, ó Deus, faça sentido ao nosso coração e à nossa vida diária. E nós possamos provar da presença de Cristo constantemente conosco. E que a gente não deixe Jesus pelo caminho, que a gente não deixe Jesus andando por aí como quem quer cuidar da própria vida e não precisa do Senhor, porque sem o Senhor não tem vida. Nós precisamos de Ti. E obrigado, porque não somos nós que chamamos Jesus, mas foi o Senhor que nos chamou primeiro. É o Senhor que aparece no caminho para nós, é o Senhor que nos encontra e nos explica a palavra, é o Senhor mesmo que nos alcança com verdadeiro ensino, é o Senhor que nos salva, a gente nada pode fazer por isso. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Pai, obrigado por partilhar do pão conosco, por nos alimentar e também permitir providenciar para nós uma família da fé, um corpo
para a gente andar junto, unido. Fortalece o corpo de Cristo, fortalece a gente como igreja, aqui, igreja local, mas também entendendo que a igreja de Cristo é maior do que esse lugar, do que esse espaço, do que as pessoas que estão aqui visíveis a nós. Obrigado porque mesmo não vendo o Senhor, nós podemos provar do Senhor. Mesmo não enxergando o Senhor com os nossos olhos físicos, nós podemos vê-lo pelos olhos da fé, pela espiritualidade prática, pela presença do Espírito que se manifesta a nós. Pai, que nós possamos provar de coisas extraordinárias no Espírito Santo, que o coração nosso possa queimar diante da presença manifesta do Senhor. E que a gente possa compartilhar, que nenhuma distância seja grande demais, que nenhum movimento, nenhum custo, seja ele material ou imaterial, seja grandioso demais, quando a missão é compartilhar o Evangelho. Que isso seja caro para nós, precioso para nós, a alegria, o privilégio de partilhar da mensagem de Cristo, todos os dias, em todo tempo, em todo momento, com todas as pessoas. Pai querido, fortalece a nossa fé, cuida do nosso coração, que nós possamos ansiar pelo Senhor e pela sua presença constantemente. Eu peço que o Senhor ministre, que continue trabalhando nos nossos corações e abençoe a vida de cada professor que vai conduzir a aula